Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi para vocês o modelo Vagonite bem fácil para iniciantes. Ele é fácil, bonito, delicado, tenho certeza que vocês vão adorar. Para o modelo de hoje, eu escolhi apenas uma cor, então vai ser um modelo bem delicado, eu escolhi uma cor um pouco mais clara e vou fazer uma amostra em um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior. Esse modelo tem 57 quadradinhos de altura, então é um modelo para você bordar em seus barrados de toalha. Todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui embaixo. E você inicia encontrando o centro do seu barrado. Então, você vai dobrar tanto na altura quanto na largura e vai encontrar a trama do centro. Dessa vez, a trama precisa estar na horizontal. Então, vou aproximar bem. Você encontra essa trama que fica na horizontal. Para o nosso desenho ficar bem centralizado, você inicia contando todos os quadradinhos. Esse quadradinho que você marcou, ele é o primeiro, conta 5 quadradinhos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Que vai ser outro quadradinho que fica na horizontal. O vagonite ele é bordado somente nas tramas verticais. Então, você vai bordar uma trama antes e uma trama depois dessa quinta trama que você marcou. Então, começa na trama do horizontal, conta 5 quadradinhos, contando todos os quadradinhos, e borda essas duas tramas verticais. Uma antes e uma depois da marcação. Agora, nós vamos bordar somente nas tramas verticais. Toda a nossa contagem agora vai ser feita, ó, somente nessas tramas verticais. Então, você divide a sua linha, vamos bordar um lado, depois o outro. Nessa mesma reta, você vai bordar uma trama abaixo, ó, somente as tramas verticais. Agora, mais uma vez, nessa mesma reta, uma trama vertical abaixo, ela é a primeira. Você vai fazer uma linha com 10 tramas. Só fazer aqui uma linha reta com 10 tramas. E agora, vamos repetir o desenho. Assim que você bordar as 10 tramas, a gente repete o desenho. Então, nessa mesma reta, você borda uma trama, mais uma vez, nessa mesma reta, você borda agora duas. Vai ser o mesmo passo a passo que a gente já fez aqui no centro. Nessa mesma reta, muda de direção e borda uma trama. E nessa mesma reta, você vai bordar 10. Assim que você bordar as 10 tramas, de novo, você vai fazer esse mesmo passo a passo que a gente fez. Você vem fazendo essas pontas e com intervalo de 10 tramas entre elas em todo o comprimento do seu barrado. Você volta para o centro e vai fazer o mesmo passo a passo. Vou fazer aqui mais uma vez o desenho, depois vocês completam a carreira. A gente iniciou fazendo aquelas duas tramas no alto. Então, nessa mesma reta agora você borda uma trama. Nessa mesma reta, você inicia fazendo a carreira agora com 10 tramas. Assim que você fizer as 10 tramas, repete o desenho. Essa mesma reta, você borda uma trama. Depois dessa mesma reta, você borda duas. Agora, muda de direção. Nessa mesma reta, borda uma trama. E nessa mesma reta, borda 10. E vai fazer isso em todo o comprimento. Chegou ao final do seu barrado, esconde a linha dentro da bainha. Agora, vamos fazer esse mesmo desenho para o outro lado. Agora, a gente vai repetir essa primeira carreira. Você pega a mesma quantidade de linha, escolhe qualquer carreira dessas 10 tramas, pode ser da lateral, pode ser do centro. E vai passar pelas mesmas tramas. É só passar pelas 10 tramas. E nós vamos repetir esse mesmo desenho agora para o outro lado. Então, nessa mesma reta, você borda uma trama. Lembrando, somente as tramas verticais. Nessa mesma reta, borda duas. Nessa mesma reta, você vai bordar uma. E agora, de novo, você passa pelas mesmas 10 tramas. Agora, você faz esse passo a passo em todo o comprimento, fechando todos os desenhos. Agora, nós vamos começar a segunda carreira. E a partir de agora, você pode bordar comigo o passo a passo de todas as carreiras de um lado e depois você espelhar para o outro lado. Ou você borda comigo a segunda carreira, pausa o vídeo e borda a segunda carreira para o outro lado. Você vai fazer da maneira que você achar mais fácil.
Agora vamos iniciar então a segunda carreira. Você escolhe qualquer uma dessas pontas. Eu vou fazer o passo a passo agora somente 2 vezes e depois vocês completam, porque nosso desenho hoje tem bastante repetição. Então, para não ficar uma aula muito repetitiva, então eu vou fazer 2 vezes o desenho, vou deixar a linha solta e depois eu completo. Você vai escolher qualquer uma dessas pontas do seu lado direito. Você tem essa primeira tama próximo ao desenho, você vai começar nessa segunda tama. Na mesma reta dessa segunda tama, você vai bordar aqui uma tama abaixo e vai fazer aqui uma linha reta com 8 tamas. Agora, em cima de cada uma dessas pontas, você vai fazer esse passo a passo. Na mesma reta, você borda uma, bem parecida com a primeira ponta. Nessa mesma reta, você borda 2 tamas. Essa mesma reta, borda 2 tamas de novo. Agora, você vai mudar a direção. Nessa mesma reta, borda 2. Nessa mesma reta, borda uma. E nessa mesma reta, borda 8. E você vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento do seu barrado. Sempre na linha de 10 tamas, agora você vai bordar 8. Em cima de cada uma das pontas, você segue esse passo a passo. Vamos começar agora a terceira carreira. Inicia do mesmo jeito. Você tem aquela carreira de 8, tem a primeira tama do seu lado direito. Você começa a partir da segunda. Nessa mesma reta, na carreira de baixo, você vai fazer uma linha reta agora com 6 tamas. Assim que você bordar as 6 tamas, a gente vai fazer agora o passo a passo que você vai fazer em cada um dos desenhos. Nessa mesma reta, você borda uma. É outra carreira bem parecida com as que a gente já bordou. Nessa mesma reta, você borda 2 tamas. Nessa mesma reta, borda 2. Nessa mesma reta, borda 2 uma terceira vez. Até você chegar na mesma reta aqui da ponta. Agora, muda de direção. Nessa mesma reta, borda 2. Nessa mesma reta, borda 2. Nessa mesma reta, borda uma. E agora, nessa mesma reta, você borda 6. E também você vai fazer isso em todo o comprimento. Então, na reta onde você bordou 8 na carreira anterior, agora você borda 6 e segue esse passo a passo em todas as pontas. Agora, vamos começar a quarta carreira, também uma carreira bem fácil. Inicia ainda do mesmo jeito. Você tem aquela carreira de 6, tem a primeira tama aqui do seu lado direito, você começa a partir da segunda tama. Nessa mesma reta, você faz agora uma carreira com 4 tamas. Então, olha que modelo fácil. Você que já sabe o vagonete vai ter um modelo diferente, e você que está iniciando agora, com certeza vai conseguir bordar esse modelo. Quando você chegar na ponta, então fiz aqui as 4 tamas. Esse passo a passo que eu vou mostrar agora, você vai fazer em cada uma das pontas do seu modelo. E a contagem vai ser a mesma. Essa mesma reta, você borda uma tama. Nessa mesma reta, você borda 2 tamas a primeira vez. Nessa mesma reta, borda 2 tamas a segunda vez. Nessa mesma reta, borda 2 tamas a terceira vez. E nessa mesma reta, borda 2 tamas a quarta vez. Então, você vem subindo de 2 em 2 tamas até fazer reta, ó, com a ponta do desenho. Agora, você muda a direção e segue o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, borda 2 tamas. Essa aqui já é a segunda vez, a primeira é essa da ponta. Nessa mesma reta, borda 2 tamas a terceira vez. Nessa mesma reta, borda 2 tamas a quarta vez. Nessa mesma reta, borda apenas uma tama. E nessa mesma reta, borda 4.
Então, a partir de agora, você vai fazer o mesmo passo a passo que a gente fez aqui no início, fazendo esse desenho em cada uma das pontas que você bordou na primeira carreira. Vamos começar agora a quinta carreira. Você vai escolher essas duas tramas da ponta do seu desenho. E nessa mesma reta, você vai marcar as próximas duas tramas. Então, na mesma reta, você marca as próximas duas tramas. Então, você tem essas duas tramas que você marcou, você começa bordando duas tramas antes, ó. Uma, duas. Então, você borda duas tramas antes, as duas tramas que você marcou e duas tramas depois. Você vai fazer aqui uma reta com 6 tramas. Agora, entre uma ponta e outra, você vai fazer esse passo a passo. Nessa mesma reta, você borda uma trama. Nessa mesma reta, você vai bordar 3. Nessa mesma reta, você borda uma trama. Mais uma vez, nessa mesma reta, você borda uma trama. E nessa mesma reta, você borda 2. Então, naquela carreira onde você bordou 4, agora você vai bordar apenas 2 tramas. Agora, muda a direção e a gente volta a fazer a mesma contagem. Nessa mesma reta, você borda uma. Mais uma vez, nessa mesma reta, você borda uma. Nessa mesma reta, agora você borda 3 tramas. Nessa mesma reta, você borda só uma. E agora, nessa mesma reta, você borda 6 de novo. Essas 6 tramas são as mesmas que a gente iniciou. Então, agora, você vai fazer o mesmo passo a passo que eu acabei de mostrar, em todo o comprimento. Faz as 6 tramas que ficam em cima da ponta. E depois, você vem fazendo o desenho. E depois faz a mesma coisa para o outro lado. Nessa mesma reta, borda uma. Nessa mesma reta, borda 3. Nessa mesma reta, borda uma. Mais uma vez, borda uma. Nessa mesma reta, borda 2. Nessa mesma reta, borda uma, mudando de direção. Nessa mesma reta, borda uma. Nessa mesma reta, borda 3. Nessa mesma reta, borda uma. E depois, nessa mesma reta, borda 6. E também vai fazer isso em todo o comprimento, formando, ó, esse desenho. Agora, vamos começar a sexta carreira, também uma carreira bem fácil. Você escolhe um desenho que você acabou de bordar na quinta carreira. Do seu lado direito, você tem essa carreira onde você bordou 3 tramas. Então, depois que você escolheu essas 3 tramas do lado direito, você tem essa trama do centro. São 3 tramas, você tem a trama do centro. Nessa mesma reta, você vai fazer agora uma linha com 4 tramas. Então, uma carreira bem fácil também. Então, é só você escolher essas 3 tramas do lado direito. Na mesma reta dessa trama aqui do centro, você inicia uma carreira com 4 tramas. Agora, nessa mesma reta, você vai bordar uma trama. Nessa mesma reta, você vai fazer agora uma carreira com 8 tramas. Assim que você bordar as 8 tramas, volta a mesma repetição. Nessa mesma reta, borda uma trama. Nessa mesma reta, borda 4. Então, esse é o desenho que você vai ter no centro, ó, de cada uma das pontas. Assim que você bordar as 4 tramas, nessa mesma reta, borda uma. E nessa mesma reta, borda 8. Então, você vai fazer isso em todo o comprimento. E depois, do outro lado, a mesma coisa. Você já fez uma parte aqui do desenho. Então, é só você também fazer nessa reta uma trama. E depois, nessa reta, também fazer a carreira com 8 tramas
repetindo o desenho que você já fez do outro lado. Então, você vai formar esse quadradinho no centro de cada uma das pontas que você bordou na quinta carreira. Agora, vamos fazer a sétima e última carreira. Essa carreira também é uma carreira bem simples, ela é uma repetição da segunda carreira. Então, você escolhe qualquer linha de 8, nessa mesma reta, você vai fazer outra linha com 8 tamas. Então, é só você seguir em linha reta, bordando aqui 8 tamas. Assim que você bordar as 8 tamas, nessa mesma reta, você borda uma. Nessa mesma reta, você borda 2. Nessa mesma reta, borda 2 a segunda vez. Agora, muda de direção. Nessa mesma reta, borda 2. Nessa mesma reta, borda uma. E depois, nessa mesma reta, borda 8. Então, olha que fácil. E vai fazer isso em todo o comprimento. Sempre na mesma reta dessa carreira de 8, você vai fazer 8 tamas. E em cada um desses quadradinhos, você vai fazer essa ponta. Terminou um lado, você vem para o outro lado e vai fazer o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, borda uma tama. Nessa mesma reta, borda 2. Nessa mesma reta, borda 2 a segunda vez. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, borda 2. Nessa mesma reta, borda uma. E nessa mesma reta, você vai bordar 8. Então, olha que desenho mais fácil de você acompanhar. Tem uma contagem muito simples, é um desenho que fica bem delicado, bem bonito. Então, agora eu vou terminar de bordar essas carreiras, vou espelhar, seguindo esse mesmo passo a passo, o outro lado. E já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você terminar de bordar os dois lados, olha o resultado lindo que você tem. Então, o modelo que fica diferente, fica delicado, é muito simples, muito rápido de bordar. Então, você que está iniciando vai conseguir fazer. Você que já sabe bordar o vagonite vai ter um modelo diferente para utilizar em seus trabalhos. Então, é um modelo bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo vagonite para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às 6 horas da tarde, tem uma mostra vagonite e todo sábado, 1 hora da tarde, tem uma mostra de técnicas variadas. Então, eu estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.